Show de luzes na entrada das equipes, mas o Brusque mostrou que não estava para brincadeira. E nessa descida rápida pela esquerda, o chute e a bola que beija a trave direita do goleiro Diogo Silva. A Ponte Preta enfrenta um time que sai para o jogo e que marca no campo do adversário. Até que Toró domina na entrada da área e bate firme, mas a bola vai pela linha de fundo. A Macaca tenta. Arthur cruza, Maguinho ajeita e Lucas Cândido solta a perna para a grande defesa de Matheus Nogueira. Aí, o zagueiro Everton Alemão dá uma de atacante e dispara pela esquerda. Toró dá um rapa no adversário dentro da área. Pênalti. Biel bate firme, longe do alcance do goleiro. Brusque, 1-0. Gol do Brusque! A Ponte Preta volta para o segundo tempo com o centroavante Gé no lugar de Toró. Mas o que já estava ruim ficou ainda pior quando Dudu acerta um chute no rosto do adversário. O árbitro não pensou duas vezes e expulsou o volante alvinegro. Com um a mais, o time quadricolor se lança ao ataque e depois deste cruzamento, Tomás cabeceia e conta ainda com um desvio na zaga para fazer 2-0. Do Brusque! A alvinegra esboça uma reação. Elvis cobra escanteio e Wanderson sobe mais que a defesa contrária, fazendo aquele que seria chamado o gol de honra do time campineiro. É o da Ponte! Sim, porque a partir daí só deu Brusque. O ex-pontepretano João Veras escapa e só não faz o terceiro porque Diogo Silva faz grande defesa. Mas o gol do Brusque não demorou muito a sair. Tomás de novo, agora com extrema categoria, bate longe do alcance do goleiro da Macaca, 3-1. E para encerrar a goleada, DG lança João Veras, que faz o quarto gol e nem comemora, em respeito à história no antigo clube. Gol do Brusque! João Veras! A Ponte Preta quase diminui, depois dessa troca de passes rápida, mas o João Gabriel perde uma grande chance. Final, Ponte Preta 1, Brusque 4. E a Macaca, que tinha tomado apenas 2 gols em 5 jogos, só nesta partida levou 4. Numa jornada irreconhecível, a Ponte Preta perdeu não só o jogo, mas também a invencibilidade no Campeonato Brasileiro da Série C. A chance de reabilitação agora é na próxima rodada contra o Náutico, lá no Estádio dos Aflitos. O Brusque, ele só tinha 2 gols no campeonato até agora. Mas é um time que tinha um padrão ofensivo muito bom. A gente ainda alertou bem os jogadores. Mas esse placar, eu acho que ele descaracterizou muito os dois times, né? Aquilo que a gente faz de fase defensiva e aquilo que eles também fazem. Um a menos, infelizmente, não é desculpa, é um fato que ele dificulta muito aquele, principalmente quando você tem que correr atrás do adversário. Porque quando você está ganhando o jogo e tem um a menos, você deixa de atacar mais vezes, mas você consegue fazer uma fase defensiva mais sólida, né? Fica com menos transições ofensivas, mas você consegue sustentar bem ali o bloco médio, sustentar um bloco baixo. Quando você está atrás do placar, você vai ficar mais exposto, infelizmente. É assim que acontece e eles aproveitaram bem. Bom, a Ponte se mantém na liderança. Os resultados favoreceram. Com 13 pontos, a Ponte continua líder. E vai ser líder na próxima partida, que será sábado às 5 da tarde, nos Aflitos contra o Náutico, com a transmissão aqui na tela da Band. Vamos debater. A Ponte perdeu por 4-1 no Estádio Majestoso. Tem explicação? Batista, é difícil, né? Eu acho sim que a expulsão do Dudu contribuiu, mas é bom lembrar aqui que quando ele saiu, a Ponte já perdia o jogo. Eu esperava um pouco mais de ousadia. A Ponte tinha 11 jogadores no intervalo.
Voltou para o segundo tempo, aí já é segundo tempo. Esse é o lance da expulsão do Dudu. Eu esperava mais alterações no time da Ponte, né? Além do Gé, que era a alteração esperada no lugar do Toró, eu esperava também, de repente, aquela alteração muito inteligente que ele fez lá em Aracaju contra o Confiança, quando ele tira, não é, um dos volantes, traz o Serginho como volante e vem com o Everton Brito. E quando perguntado no intervalo dessa partida aí pelo CH sobre alterações, que o CH que estava comentando o intervalo e o apito final depois, estava apresentando, perdão, eu disse que esperava 3 alterações. O Roger também me perguntou, que narrava o jogo. Eu esperava, na verdade era o Leandro Bolles. É que eu trabalhei nos 2 jogos e já era uma confusão, mas já era o Leandro Bolles que estava narrando. Ele falou, aí, eu faria 3 alterações. Ele fez só uma, só aquela esperada, mas não é por isso que a Ponte perdeu. Sabe para mim qual que foi o principal motivo? Primeiro, o Brusque fez uma grande partida. O Brusque mapeou o time da Ponte. O Brusque neutralizou as principais jogadas da Ponte. E a Ponte também, a meu ver, entrou com excesso de confiança. Para não dizer salto alto ou soberba, que fica um pouco agressivo aqui no programa. Mas para mim a Ponte entrou com a confiança muito alta. Ganhou do Ituano fora, o Brusque vem aí com apenas 7 pontos, a Ponte tem quase o dobro, o jogo é no Moisés, o público vai ser grande, e nós vamos ganhar o jogo no momento em que bem entendermos, porque a Ponte agora é o time a ser batido da Série C. E aí pegou um adversário muito bem armado, muito organizado, com linhas compactas bem definidas, sempre sem a bola, com uma organização impressionante das 2 linhas de 4, e a Ponte não conseguiu entrar. Quem é que é o cara que fura bloqueio no time da Ponte? Que desmonta a defesa adversária, com bolas enfiadas, com bolas que rasgam o sistema defensivo? É o Elvis, e o Elvis não estava bem. Ele não fez uma boa partida, os volantes também não jogaram, o Dudu razoável, para mim foi o volante que mais jogou, e depois estava 1-0. Perde um jogador e o adversário continua bem armado. O adversário faz 2-0, a Ponte diminui. Só que quando ela diminuiu, eu fui acionado durante a nossa transmissão pela Rádio Bandeirantes e eu disse, o Bolles me perguntou, e a Ponte voltou para o jogo? Olha, numericamente sim. Voltou, porque 2-1 está tudo em aberto. Só que tem o detalhe, o Brusque vai continuar atacando a Ponte e vai buscar o 3º gol. Estava muito bem na partida e foi isso que aconteceu. Depois que a Ponte fez o seu primeiro gol, ela teve uma chance, já com o placar em 4-1, do João Gabriel, que deveria ter metido a bola para o Gé, e ele chutou cruzado e errou. Então, depois que a Ponte diminuiu, onde começaria uma pressão, a Ponte não criou mais nada. Até que estava definido já em 4, aí criou uma chance. Então, competência do Brusque, excesso de confiança da Ponte, falta de inspiração do Elvis, que é o termômetro, e o treinador no intervalo poderia ter dado uma saculejada diferente, pelo menos com 3 alterações, fez uma só, não mudou nada e aí perdeu o Dudu e a casa caiu. Eu acho que o Elvis, no intervalo, né, foi entrevistado pelo Catarino, pela Rádio Bandeirantes, e a pergunta era, esse resultado acachapante, elástico, pode interferir? Intervalo não, no final, né? Já aliás, no final. No final do jogo. O Elvis foi o único da Ponte que parou ali na zona mista para falar. Porque não jogamos nada. E ele disse, ele foi muito sincero, dizendo que não jogou nada, mas que o resultado não vai interferir na sequência do campeonato. E aí, CH, você acha que não interfere? Não, ele não tem condição de falar isso. Ele pode desejar que isso não aconteça, que não abale. Eles vão se mobilizar para que não abale. Mas ele não tem condição, porque ele pode responder por ele. Pelo grupo ele não pode responder. Não, cada um está lá dentro, né? Ele está lá junto com os companheiros. Só concluindo, cada um tem um comportamento emocional diferente. E o que eu ia falar sobre o jogo e da goleada, Batista, é o seguinte... Acho que todo mundo concorda com o que eu vou falar, da qualidade técnica do campeonato é apenas razoável. O que aconteceu no sábado à noite foi um nó tático do Português para cima do Valentim. Foi isso que aconteceu. Dá para falar que o time não correu? Não.
Não correu. Foi prejudicado com a expulsão? Dá para discutir. E piorou a situação depois de um homem a menos, não é? Agora, a Ponte jogou o quê? Jogou bola de gude. E as trocas do treinador foram todas equivocadas. Ele parecia que estava vendo outro jogo. Ele trocou 6 por meia dúzia de novo. De novo. Então, a derrota, eu acredito que ela aconteceria de qualquer maneira, pelo comportamento dos times. Mas 4-1 é muita coisa, Batista. Eu acho que dava para fazer diferente e o treinador, para mim, se equivocou. E eu não vou condenar o Dudu. O Dudu estava na linha de ataque, tentou uma jogada que foi a única que naquele momento ele poderia fazer, né? Ele estava meio que de costa para o gol, estava ali numa situação muito complicada na malha de marcação. Então esse tipo de jogada, quando é no campo de defesa, quando é no meio campo, quando não é atacando, o jogador tem que ser responsabilizado, porque é um lance de irresponsabilidade. Não é esse o caso. O Dudu, por esse lance, ele não pode ser cobrado. Ele tentou fazer uma jogada que talvez ele imaginasse que o resultado seria um outro completamente diferente. Acertou o adversário? Claro que acertou o adversário. A expulsão foi justa? Sim, foi justa. Agora, a torcida não deve, pelo menos na minha visão, espizinhar o cara, crucificar o cara. Ele é bom jogador, ele está ajudando o time da Ponte, vai contribuir até o final dessa travessia. E isso aí não pode, em hipótese alguma, colocar um saco de chumbo nas costas do jogador por causa desse lance. Então, pelo menos de minha parte, o Dudu não será condenado não, hein? Eu concordo plenamente, ele tentou fazer o gol. E se joga na bola, o jogador já tinha tirado, ele já estava com o corpo no alto, olha ali, ó. Não, mas a imagem é muito clara, Tigrão, não tem nem que ficar... Tem algumas pessoas que criticam, eu não tenho culpa disso não. Sabe por que ele foi expulso? Porque acertou. E estava na frente do ar. E estava na frente e acertou. Se ele dá esse pé alto e não acerta, nem amarelo ele tomaria. Mas acertou, não teve o que fazer, não teve a intenção, visou a bola, um acidente de trabalho, a expulsão foi correta. O máximo que a gente pode criticar o Dudu aí é que ele foi imprudente. Mas o que ele tinha que fazer? Ficar olhando o zagueiro tirar a bola, se ele tinha uma possibilidade de alcançá-la e bater no gol? Então, para mim, expulsão correta, mas não irresponsável por parte do Dudu. E eu também acho que não há motivo para a Ponte balançar do ponto de vista psicológico, até porque a Ponte é desse jeito aí, ó. Lidera, assumiu a liderança pela primeira vez isoladamente. Ganhou do co-líder do Ituano segunda-feira passada. Vem como favorita, toma de 4. Agora tem um detalhe, a Ponte perdeu de 4 em casa. E o Náutico ganhou de 4 fora do Ipiranga. Aí o Náutico é que deve subir o salto. E aí a chance de que a Ponte já reverta imediatamente um jogo após, para mim é muito grande, mas a semana toda nós vamos falar sobre isso. Intervalo, voltamos já já.